Chegando no Catar, o Catar é um país que fica na região dos Emirados Árabes, fica ao lado de Dubai. Eu não vou conseguir mostrar aqui. A gente está aqui, o Catar fica mais ou menos nessa região. É o Oriente Médio, onde tudo começou. Chegando no Catar, os muçulmanos, que é um país muçulmano, eu fiquei impactado pela fé deles. Eles oram 5 vezes por dia. Eles jejuam 30 dias por ano. E quando nós estamos trabalhando, quando eu comecei a fazer o curso na empresa, a cada 30 minutos a aula era interrompida e eles começavam a chamar as pessoas para oração. E a aula era interrompida, não importa o que a gente estivesse fazendo. Às vezes eu ia ao banco pagar uma conta e o atendente estava me atendendo. Na hora da oração ele parava na hora que ele estava fazendo e falava assim, agora era de oração. E eu fiquei pensando, nós faríamos isso por Deus? Nós pararíamos de falar com pessoas, com os nossos parentes, ou com qualquer pessoa, daríamos a importância que Deus merece? E eu comecei a ficar impactado com essa fé que eles tinham, e eles oram 5 vezes por dia, e existe um chamado de oração a cada 30 minutos, na verdade são 5 vezes, mas a cada 30 minutos eles recebem um chamado de oração. Existe um alto-falante em todos os pontos da cidade, e aí começa a tocar uma música, eles falando em árabe, Deus é maravilhoso, Deus é esplêndido, e vamos orar. E as 5 vezes é obrigatória pelo Alcorão. O Alcorão é a Bíblia deles. 5 vezes obrigatória. As outras vezes não é obrigatório, você vai se você sentir vontade de orar. E muitas pessoas oram, eles levam a sério a religião deles, eles levam a sério a Deus, porque eles acreditam em Allah, e Allah nada mais é do que Deus em árabe. E eu comecei a entender como as pessoas reagem, como as pessoas recebem uma palavra, porque nós temos um padrão mental. O padrão mental são as nossas experiências. Nós crescemos dentro de uma cultura, nós crescemos com certos costumes. E, por exemplo, para vocês entenderem o que é padrão mental, para a gente chegar à conclusão dessa palavra, se eu levar uma maçã e perguntar na África o que é uma maçã, eles vão na hora perguntar, eles vão na hora refletir a maçã a uma fruta. Se eu chegar com essa mesma maçã nos Estados Unidos e perguntar para eles sobre uma maçã, eles não vão pensar na fruta como o pessoal da África pensa, como talvez nós pensaríamos. Eles vão pensar no iPhone, vão pensar no eletrônico. Isso é padrão mental. São experiências que nós enfrentamos determinados assuntos, nós criamos o nosso próprio pensamento. Por isso que às vezes uma palavra dita, muitas pessoas entendem de uma forma diferente. Às vezes você pode ferir o teu irmão com uma palavra que para você era comum, mas ele entendeu com o padrão mental dele. E o padrão mental do árabe ele é diferente do nosso. Eles veem Deus como um julgador. Na palavra deles não existe amor, na palavra deles não existe fidelidade, na palavra deles não existe paz, não existe compaixão. A palavra deles, o Deus é o julgador, o Deus é o soberano. Então a visão deles é completamente diferente da nossa. E entendendo um pouco essa parte emocional e psicológica, eu comecei a lidar com eles como Allah. Porque Allah, eu não estou falando de um Deus deles, estou falando de Deus. E em vez de falar God, que seria o jeito que eu falaria com eles em inglês, eu falo Allah. E eles recebem muito bem. Quando eu falo Allah, eles desarmam e querem receber o que eu tenho para falar. Eu vou até contar uma história. Esses dias eu estava voando com um muçulmano. Ele era da África, uns lugares, acho que piores, onde eles têm uma decadência muito grande espiritual, da onde veio a macumbaria, é onde nasce a magia negra. E esse comandante ele tinha passado por umas experiências com essa questão espiritual. E ele me contou uma história, depois de 20 anos, eu tenho certeza que Deus me colocou naquele voo com ele. Depois de 20 anos ele me contou uma história muito pesada,
E ele disse que em determinado voo dele, era um voo dele do Quênia para um outro país, eu não me recordo o país, que era a Mongólia, e de repente uma fumaça começou a sair do avião. Ele era piloto, e estava voando ele, o copiloto e uma família atrás, com 12 pessoas, uma família. E essa fumaça começou a ficar mais densa, e ele chegou e falou para o copiloto: vamos pedir emergência, vamos pousar, precisamos pousar. O avião está pegando fogo. E se dirigiu a um outro aeroporto e falou assim: vamos fazer o nosso procedimento, nosso checklist, nós precisamos ver se está tudo certinho. E ele teve uma luz e falou assim: eu vou ver o que está acontecendo lá atrás. A fumaça está vindo lá de trás. E ele falou assim: eu vou olhar, cuida do avião, continua falando com o controle, que eu estou lá atrás e já volto. Ele foi lá atrás. Quando ele chegou na poltrona, os passageiros estavam em estado catatônicos, eles estavam praticamente dormindo de olho aberto. Eu sabia o que estava acontecendo. Quando ele me contou, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele não sabia. E ele tentou ver de onde estava a fumaça estava na primeira poltrona, vindo debaixo de um passageiro. Ele puxou o passageiro estava praticamente dormindo, acordado, ele puxou, o passageiro não se moveu, ele teve que mover o passageiro com as mãos dele, e a fumaça estava saindo de dentro do pescoço do passageiro. Ele nunca viu aquilo, e ele jamais iria inventar essa história. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Depois, antes de ele terminar a história, eu falei: com certeza eles eram bruxos e estavam fazendo um trabalho, porque todos estavam mesmo em transe, estavam fora de si. E ele me contou aquela história e falou assim: eu nunca vi aquilo. E quando ele chegou na cabine, ele falou para o copiloto: falou, se eu te contar, você não vai acreditar. Vai lá e vai ver o que está acontecendo. O copiloto voltou com os olhos desse tamanho e falou assim: você tem razão, o que está acontecendo? E daqui a pouco a fumaça começou a parar, eles cancelaram a emergência, não foram mais para o aeroporto alternado e continuaram para o destino. Chegando no destino, quando ele olhou para trás para ver se os passageiros já tinham desembarcado, todos tinham sumido. E ele ficou com isso 20 anos. E foi aí que eu comecei a falar de Jesus para ele. E ele falou assim: eu quero o teu número, porque há 20 anos eu tento entender o que é isso e eu não sei. Eu quero saber mais. Então, eu acredito que Deus me colocou naquele voo, e são várias histórias, eu tenho inúmeras histórias para contar. E eu não tenho tempo para contá-las hoje. Glória a Deus, aleluia. A minha vinda hoje aqui é para nos trazer uma reflexão, um reposicionamento. O que nós estamos fazendo com a nossa fé em Cristo? O que nós estamos fazendo com o nosso posicionamento perante a igreja, perante a nossa fé, perante os nossos irmãos, perante os nossos amigos? Nós estamos sendo honestos? Nós estamos sendo fiel a Deus? Ou nós estamos sendo um crente conveniente? Enquanto nós estamos recebendo, nós estamos aqui. Se nós não estamos recebendo, não tem por que estar aqui. Nós estamos invertendo a posição. Deus está sendo nosso servo e nós estamos sendo o Senhor. Nós temos que inverter isso. Eu tenho visto isso, eu vivi isso no Brasil e vejo a diferença da fé que existe lá fora, da fé das pessoas que se convertem a Cristo. Eles negam um filho, eles se põem a perder um filho, um marido, a família, mas eles não negam a Jesus. Isso é uma fé que eu não tinha visto ainda. E eu vejo essa fé na Coreia, eu vejo essa fé na China, eu vejo essa fé no Oriente Médio, eu vejo essa fé na África. O Sudão é um país onde a perseguição é o pior lugar para se viver como cristãos. Existe o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. O Sudão do Norte ele é praticamente todo muçulmano. Um cristão nenhum pode morar lá. Se você se declara cristão, você é enviado automaticamente para o Sul. No Sul, você é proibido de trabalhar. Os muçulmanos são proibidos de dar trabalho para os cristãos. Então, os cristãos precisam muito de um apoio missionário, precisam muito de um apoio do Brasil, ou, eu falo do meu país, com certeza, eu sou um dos primeiros que enviarei recurso para eles. Eles precisam muito, porque eles não podem trabalhar. Existe um trabalho missionário com eles
que eles enviam uma contribuição, mas eles levam mais uma ideia para que eles trabalhem e não dependem dessa contribuição. Acredito que essa é a melhor ajuda. Você ajudar as pessoas a se autossustentarem e não fazer com que elas fiquem dependentes de você. E nesse trabalho missionário no Sudão, é uns lugares assim, onde todos os dias cristãos morrem, e eles morrem porque eles não negam Jesus. É muito bonito. E existe uma história, o nome dele de um rapaz chama Mohammed. Esse Mohammed, ele morava e vivia no Sudão do Norte. E o pai dele era um pastor da mesquita muçulmana do Sudão do Norte. Ele preparou o filho dele para enviar para o sul. Falou: você vai ser enviado para o sul, você vai converter os cristãos. Esse é o seu trabalho. Você vai passar mais de 6 meses e o seu trabalho é converter os cristãos. Então ele preparou o filho estudou e foi para o Sudão do Sul. O filho dele alugou um quarto onde ficava próximo às igrejas cristãs do Sudão. E nesse quarto, ele começou a pensar: para que eu converta os cristãos, eu preciso conhecer os cristãos, quais são os pensamentos deles. E para que eu conheça os pensamentos deles, eu preciso estudar a Bíblia. E se eu estudar a Bíblia, eu vou saber quais são os costumes, eu vou saber como eu posso me aproximar deles. Com o jargão cristão. Nós temos nosso jargão, né? E aí, varão, fala varão de guerra. Nós temos nosso jargão. As pessoas nos conhecem de longe. E ele, a partir do momento que ele começou a ler a Bíblia, em 3 meses, ele não recebeu nenhuma evangelização, ninguém de fora foi lá. Ele recebeu a visita pessoal do Espírito Santo. Ele aceitou Jesus dentro daquele quarto em 3 meses, só lendo a palavra. A palavra é muito poderosa. Nós temos que fazer um bom uso dela. Vir à igreja, ouvir o pastor falar é maravilhoso, mas não é o suficiente. Nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é necessário que eu leia a Bíblia. É necessário que eu busque diretamente do Pai. E venha aqui compartilhar com a igreja. E após o tempo que ele leu a Bíblia, após a conversão do Mohammed ao cristianismo, ele falou: não tem mais o que fazer aqui, eu vou voltar para casa. Ele não poderia voltar em menos de 1 ano. O pai dele falou assim: não volta em menos de 1 ano. Em 6 meses ele estava de volta. Quando ele chegou em casa, o pai dele falou assim: o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: pai, Deus me visitou. E falar isso para um muçulmano, para eles é uma blasfêmia. O que você está falando? Você é um moleque. Você jamais poderia ter aberto a boca para falar isso. Ele falou assim: pai, o Espírito Santo me visitou e eu aceitei a Jesus. Foi a pior coisa que ele poderia falar para o pai dele, mas foi a melhor coisa para a vida dele. E os muçulmanos eles têm um costume. No Brasil, se nós quisermos ofender alguém, nós cuspimos na cara. É uma das piores ofensas para o brasileiro. Para eles é cuspir na sombra. O pai dele cuspiu na sombra do filho e falou: a partir desse momento você não é mais meu filho. Pega suas coisas e vai embora. Ele saiu com a roupa do corpo e voltou para o Sudão do Sul, onde ele foi convertido, e tentou buscar uma ajuda com os cristãos. Só que existe uma diferença. Eles têm uma característica muçulmana. No sul, a característica, eles são mais negros. Existe uma característica completamente diferente do Sudão do Sul e do Sudão do Norte. E quando ele foi para o Sudão do Sul, como ele tinha característica de árabe, ele pediu ajuda para os pastores, e os pastores falaram assim: eu não posso te ajudar. Ele falou assim: por que você não pode? Eu me converti. Ele falou assim: eu não posso te ajudar. Porque se eu colocar você para dentro da minha casa ou da igreja, os policiais vão te reconhecer, e lá você ser convertido é um pecado de morte para eles. Eles vão pegar você, vão matar você e vão perseguir a igreja e vão acabar com o nosso trabalho. Eu não posso aceitar você. Então ele foi de igreja em igreja e foi a mesma história. Após 3 anos, ele começou a morar na rua. Ele não tinha mais para onde voltar. Ele não tinha mais família, ele não tinha mais a herança.
Ele não tinha mais a igreja, a única coisa que ele tinha era Jesus. E era bastante para ele. Um certo dia, de tanto ele orar, Deus ouviu a oração dele. Enviou um pastor, e um pastor começou a conversar com ele na rua, e o pastor falou: quem é você? E ele começou a contar a história, o que aconteceu. O pastor falou assim: você vai morar comigo, não importa o que aconteça. E o pastor levou ele para morar com ele. Conclusão, ele casou com a filha do pastor, ele virou pastor na igreja, e começou a congregar, e começou a pastorear a igreja, e começou a ganhar membros. Muitas pessoas começaram a se converter porque ele falava o árabe e falava a língua local, então ele começou a trazer muitos muçulmanos para a igreja. Isso começou a incomodar o Sudão do Norte e o governo, e começar a enviar tropas para acabar com as igrejas do Sudão do Sul. Ele começou a ser perseguido. E é muito triste contar essa história, mas eu conto de coração apertado. E me perdoe se eu me emocionar. Esse Muhammad, ele foi visitado por uma tropa policial com mais de 7 policiais. E os policiais entraram na casa dele, arrombaram a porta, entraram no quarto dele, amarraram os filhos dele no quarto, amarraram a esposa, amarraram ele e abusaram da esposa dele na frente dele. Fizeram isso por várias vezes. E o pior, a esposa dele disse assim: Muhammad, não nega. Não nega. É tudo que eles querem que você nega. Não nega Jesus. Ele falou: não vou negar. Isso é uma fé que eu nunca vi em lugar nenhum. É uma fé que me constrange, porque eu imagino, eu faria isso pela minha família. Eu viria a minha esposa sendo violentada, os meus filhos, e ficaria quieto e negar, e falar assim: não, eu vou negar. Eu prefiro ver os meus filhos salvos. Quem de nós faria isso? Você faria isso? A gente começa a balancear a nossa fé, a gente começa a ver uma referência, e isso nos mostra quão pequena é a nossa fé, quão pequeno é o nosso comprometimento com Jesus. E eles não negaram. Eles foram perseguidos por anos, e eles chegavam a deixar o Muhammad desmaiado, mas eles não matavam ele. Só pela humilhação, cuspiam nele e iam embora. Abusavam da esposa, da filha e iam embora. Aí chegou um grupo missionário e falou assim: Muhammad, acabou a história. Acabou com essa palhaçada. A gente vai levar você para o Brasil. É um grupo missionário daqui. Ele falou assim: não, você não está entendendo. Deus me mandou para cá. Deus precisa de mim aqui, porque se eu não estiver aqui, quem vai pregar? Como eles vão crer se não há quem pregue? Como eles vão ouvir se não existe pregador? Como eles vão aceitar Jesus se ninguém fala de Jesus para ele? Então eu não posso sair. E o missionário brasileiro, com as nossas emoções, nós somos muito emocionais, falou assim: Muhammad, você não está pensando. Ele falou assim: quem está pensando é você. Jesus não negou a cruz. E eu não posso negar isso aqui. Porque se eu for para o Brasil com você, eu vou estar negando o lugar que Jesus me colocou. Foi aqui que ele me restaurou, foi aqui que eu conhecia Jesus. Eu não posso sair daqui. É muito forte. É muito forte. É triste. A história é triste e é muito forte. Nesse mesmo dia, amigos desse grupo missionário e desse pastor chegaram e bateram na porta desse rapaz que tinha tentado convencer o Muhammad para voltar. E bateram na porta dele e falou assim: os policiais descobriram, você precisa sair daqui. E agora com essa história eu vou finalizar. É o final dessa história. Ele falou assim: você precisa sair daqui. Ele falou assim: como assim precisa sair daqui? E aquela história tinha impactado aquele brasileiro. Ele falou assim: eu não vou sair daqui. Se Muhammad não sair, eu também não vou sair. Ele falou: você precisa sair daqui. Eles descobriram e eles vão vir te buscar. Eles não vão vir te buscar para te bater, eles vão vir te buscar para te matar. Então você precisa ir embora daqui. Ele falou assim: eu não vou embora, eu preciso de uma confirmação. Ele foi falar com Deus e recebeu uma ligação da central daqui do Brasil, porque eles ligaram para eles aqui também. Falou: você precisa tirar o missionário de lá, porque eles estão atrás dele.
E eles vão matar ele. E aí, pela segunda vez, ele recebeu um telefonema e falou: você precisa sair daí. Foi a segunda confirmação. E ele falou assim: eu não vou sair daqui, eu preciso da terceira confirmação. Mais um tempo, bateram na porta dele e falou assim: você precisa ir embora. As pessoas estão vindo te buscar. Ele falou assim: acho que agora eu recebi a confirmação. Ele pegou as coisas dele, o mais rápido possível foi para o aeroporto. Chegando no aeroporto, ele foi passar na alfândega. A gente passa numa imigração, onde as pessoas olham o nosso passaporte e nos autoriza a seguir, para ver se a gente não é deportado, se a gente não está ilegal no país, ou saindo legal ou entrando ilegal. Eles passaram nessa imigração, ele deu o passaporte brasileiro e ali seguraram ele e levaram para uma salinha. Levaram para uma salinha, passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas e nada. Ele começou a falar com Deus e falou: Senhor, alguma coisa está acontecendo. Eles vão me pegar aqui, eles vão fazer alguma coisa comigo. O Senhor é Deus de todas as coisas, é o Deus do impossível, faça alguma coisa. Eu estou nas tuas mãos. Ele chegou. Mais um pouco de tempo bateram na porta. Entrou um senhor negro, policial, com umas marcas, umas cicatrizes no rosto, é uma cicatriz tribal que eles têm na África. E esse rapaz falou assim: ó, está aqui um envelope. Nesse envelope estava o passaporte dele e alguns papéis. Está aqui esse envelope, me acompanhe. Ele acompanhou com medo, falou: de onde esse rapaz está me levando? Ele começou a levar para um monte de portas, sabe aquelas portas de cinema que você tenta sair e não chega em lugar nenhum, uma porta pesada e ouviu o barulho fechando, pá! E foi para outra porta, passou por umas 5 portas, quando de repente ele chegou na última porta, de frente para o aeroporto. Deu de frente com o aeroporto e com o avião. Aí o policial falou assim: aquele é o teu avião, não olhe para trás, vai embora, leve esse envelope contigo e não volte mais aqui. Ele foi para o avião, entrou no avião, voltou para casa. Ele disse que aquele dia ele chorava de arrependimento de não ter ficado com Mohammed, porque ele imaginava que o Mohammed ia perder a vida aquele dia. E aquele dia ele tinha uma conferência com cristãos marcada para aquela noite. E depois de uma semana, ele recebeu uma ligação. Era Mohammed. Mohammed começou a chorar e falou assim: você está vivo? Ele falou assim: sim, eu estou. Ele falou assim: por que você está com essa surpresa? Qual a surpresa? Aquela noite, você estaria com aquele grupo de cristãos. Eles entraram e mataram todo mundo. Mas a minha dúvida é: como é que você saiu do aeroporto? Porque nós soubemos que você foi preso. Como é que você saiu de lá? Ele falou assim: eu fiquei mais de 2 horas no aeroporto. Daqui a pouco entrou um senhor negro com as marcas tribais. Era uma tribo que ele falou o nome, mas eu não me recordo agora. E essa tribo, por lei, jamais poderia ser policial. Jamais poderia ser policiais. Eles não eram policiais. A gente chegou à conclusão que eles eram anjos de Deus enviados. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, quando nós pagamos o preço, Deus nos honra. Quando a gente honra a Deus, Deus nos honra em dobro. E com essa história, é uma história muito triste, mas é uma história que fortaleceu muito a minha fé, e uma fé que me fez repensar. Eu vim aqui hoje para que as pessoas repensem o relacionamento que está com Deus. Nós fazemos as coisas na conveniência, pedimos para Deus todos os dias, e nós não estamos parando para pensar o que nós estamos fazendo para Deus. Nós só estamos querendo que Ele nos abençoe, que Ele nos dê o que nós precisamos, mas nós não estamos fazendo nada para Ele. Verdade. Não estamos vindo na igreja, nós temos que vir à igreja, nós temos que congregar. Nós temos que congregar mais. Nós congregamos quando dá vontade. Quando eu estou com vontade de ir à igreja, quando eu não estou, hoje eu estou cansada, hoje eu trabalhei muito, ou hoje eu estou com um parente, hoje vou receber visita. O que é mais importante, a visita ou o nosso Senhor? E qual nós devemos dar a maior honra? Nós temos que inverter essa posição e colocar o Senhor como Senhor e nós como servos. Amém. Temos que congregar.
Temos que dar valor aos nossos pastores. Eles passam a noite, eles passam dias orando, apresentando a nossa causa, apresentando a nossa família, apresentando as nossas petições, as nossas vidas. Eles intercedem por nós. E quando eles mais precisam, a gente dá as costas para ele. Eles precisam muito da gente. Assim como nós precisamos deles. É um jogo mútuo. Nós precisamos deles, eles precisam de nós. Nós somos humanos e nós dependemos um do outro. Nós temos um relacionamento com Deus e um intercede pelo outro. E eu vim aqui para trazer essa reflexão. Que a gente possa sair daqui e passar a valorizar mais o relacionamento com Deus. Passar a buscar mais ao Senhor, para que a gente possa falar: Senhor, eu estou aqui. E eu te honro, Pai. Eu honro os nossos pastores têm que ser honrados. Amém, Jesus. Eles dependem disso, eles escolheram, eles foram escolhidos, eles tomam um tempo da vida deles para estarem aqui, para trabalhar, para deixar a igreja em pé, para pastorear. Nós devemos isso aos nossos pastores, honrar eles, congregar, fazer parte da igreja e levar essa fé para o mundo, levar essa fé para as pessoas lá fora, porque o mundo está muito carente. Eu parabenizo vocês por estarem aqui, porque muitos poderiam estar, mas não estão. Muitos poderiam estar e resolveram fazer outra coisa, e também muitos não puderam estar aqui. Que Deus abençoe a vida de todos, dos que puderem e dos que não puderem. Glória a Deus, Pai. Que o Senhor possa ver essa casa cheia, possa ver essa casa multiplicada. Aleluia. Que esse espaço seja pequeno para a quantidade de pessoas que Deus está trazendo. Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês, venha colocar no coração de vocês, de cada um, esse desejo ardente de adorá-lo, de glorificá-lo. Glória a Nós Deus, somos soldados e aleluia. temos que estar prontos para a batalha. Jesus disse que Ele veio trazer a espada e não veio trazer a paz. Então nós temos que estar prontos, em posição de guerra. Porque a batalha é grande. E eu lá fora vejo quanto a batalha é grande, é muito grande. É muito grande. E eu vim para isso. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus. Agradeço essa oportunidade e glorifico a Deus pela vida de vocês, por estarem aqui. E conheço Vó Vitalina, Beto, Gabriel, Maria. Conheço vocês por vista, perdão se não sei o nome, mas tenho vocês no coração. Amém. E da última vez que eu estive aqui, eu estive com alguns. E eu pude sentir o calor que vocês transmitem como cristão. Amém, Jesus. É muito bom estar com vocês de novo. Espero poder voltar aqui com uma outra palavra que o Senhor colocar no meu coração. E essa não era a palavra que eu tinha estudado. Eu tinha estudado uma outra palavra, mas quem manda é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Eu Deus. passei o mês inteiro Deus. estudando uma palavra. Pai, eu quero levar essa palavra para eles. Ele falou assim: filho, você não está me entendendo. Não é você que tem que querer nada. Eu quero que você fale sobre isso. Em menos de 1 dia, 2 dias, eu tive que repensar e falar assim: pai, então eu vou falar sobre esse trabalho missionário, sobre a necessidade da igreja se pôr de pé, de se posicionar como cristão, de sair dessa mornidão, que é melhor que você seja frio do que morno. Vamos ser todos quentes. Vamos estar prontos. Aleluia. Porque a glória Glória a Deus. da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus, aleluias. Jesus tem um plano para cada um de vocês. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. Jesus tem um propósito para cada um de vocês. Se existir alguém que tiver um propósito missionário, seja bem-vindo ao grupo missionário. Glória a Deus. É maravilhoso. Dá saudade de casa, dá saudade de ficar. Dá saudade da minha terra. O Brasil não existe nada como o Brasil, não existe. Muitas pessoas falam: eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou morar na Europa. Não existe nada como o Brasil. Não existem pessoas como o Brasil, calorosas como o Brasil, acolhedoras como o Brasil. Não existe.
O Brasil é maravilhoso. Para se morar, infelizmente ainda nós não temos segurança, mas eu creio que Deus está providenciando isso. Amém. Que o país vai ser um país seguro, um país gostoso de ser vivido, onde todo mundo, ao invés de emigrar, vão vir para cá. Glória a Deus. Aleluia. Vão voltar para casa. Eu estou lá, não sei quanto tempo vou ficar lá. Eu já estou há 3 anos. E uma vez um pastor me perguntou, falou assim: Douglas, se oferecerem um emprego para você aqui, que te pague 20 milhões, você volta? Eu falei assim: eu não volto. Enquanto o Senhor me quiser lá, porque eu não estou lá pela proposta, eu estou lá pelo propósito. Glória a Deus. Existe uma diferença entre proposta e propósito. O que você está fazendo é pela proposta ou é pelo propósito? E eu estou lá pelo propósito. Eu só vou voltar de lá quando Deus falar: chegou a tua hora. Amém. Vai para outro lugar ou volta para tua casa. E eu estou muito feliz lá. Eu estou servindo ao Senhor. Ontem foi nosso primeiro encontro. Em grupos tinham 20 pessoas. Glória a Deus. E glória a Deus. E Deus parece que me deu um ministério agora. Ontem ele me chamou. Ontem a gente iniciou um trabalho em casa, um trabalho em grupo. Porque lá é proibida a igreja. Lá a igreja é perseguida. Existe uma igreja que é uma igreja batista. Só que ela não é legalizada no país. E, de uma certa forma, o governo sabe daquela igreja, mas ela envia policiais para olhar, para observar. E eu soube essa semana que os policiais tiram foto das placas dos carros que estão lá de fora para saber quem é, ou seja, eles me conhecem. Esse dia eu estava conversando com um missionário que estava lá, ele fala árabe, abriu uma igreja, ele está sendo expulso, e por sorte, ele está sendo expulso sem um problema físico, sem ter sido preso. Porque eles prendem, eles torturam e eles matam. E Deus levou a vida dele. Ele está sendo expulso do país, porque descobriram que ele estava com uma igreja oculta, porque ele fala árabe, então ele estava agregando as pessoas. E esse é o meu propósito. Eu comecei agora essa célula, a gente chama de célula, são estudos bíblicos em casa. E glória a Deus, onde tinha 20 pessoas em casa. Eu acredito que na próxima terá mais e mais e mais. Vejo quanto o povo é carente. E eu começando essa célula, eu falei com o pai, eu já vim pedindo faz tempo, eu venho me preparando faz tempo para iniciar essa célula. Mas o Senhor é dono da célula, o Senhor é dono da causa, e não sou eu. Eu só sou um instrumento que o Pai me use lá. E é isso que eu vim falar para vocês hoje. Glória a Deus. Aleluia. Continue na fé, continue nessa caminhada. Não desiste porque vale a pena. O Senhor é Aleluia, um. Jesus. Glória a Deus. Não importa a batalha que você esteja passando. Eu sei que cada um passa por uma batalha, cada um passa por uma luta. Não desista.